Oi, bom dia. Meu nome é Júlio César, eu sou advogado e sócio da ASEG Negócios Imobiliários. Eu deixei essas duas telas abertas aqui no computador para tirar uma dúvida dos nossos clientes e aí de quem se interessar sobre uma situação que ocorre. É aquela situação onde o locatário ele pretende se mudar de cidade e ele ouve falar que ele pode ser isentado da multa do contrato de locação que ele contratou lá com o locador. Essa previsão ela consta aqui do parágrafo único do artigo 4º da lei do inquilinato, que está aqui na tela. Então, o que esse dispositivo legal diz? Que o locatário fica dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato. Tá? Então, a lei deixa essa hipótese bem transparente. Então, quando que ela se aplica? Quando o inquilino, um exemplo, ele reside na cidade de Sorocaba e o empregador dele transfere ele para outra cidade. Então, nessa situação, ele fica dispensada da multa do contrato, aquela multa, né, de vigência. Normalmente, os locadores fixam lá um valor de 3 vezes o valor do aluguel e, para efeito de multa, um prazo normalmente de 30 meses. Então, se ele estiver dentro desse requisito da norma, ele fica dispensado do pagamento dessa multa. Aqui vale uma observação. Caso o inquilino, por conta dele, peça a transferência de local de trabalho, a multa não é devida. Entendeu? Então precisa ficar atento à regra. Então, o dispositivo legal é claro que a dispensa é por transferência do empregador. E aqui do lado é uma decisão de um processo judicial, né, que ocorrem essas discussões e quando chega na justiça, o julgador, né, o judiciário tem que resolver. Então, aqui é um que a gente chama de julgado. Né? Então, nesse caso, um julgado aqui de 2020, houve essa decisão, comprovada a transferência do posto de trabalho do locatário para a cidade de Votuporanga, bem como a ciência do locador por meio de sua administradora, ele fica dispensado do pagamento da multa. Inteligência do artigo 4º, parágrafo único da lei que eu deixo aqui para que todos tenham conhecimento. Tá bom? Então fica aí a dica. É locatário, vai mudar de cidade, o empregador pediu que haja aí, né, a mudança de local de trabalho, peça para ele que documente essa situação, né, de preferência no papel timbrado da empresa, notifique isso ao locador ou à administradora por e-mail ou WhatsApp, de uma forma que não tenha dúvida, né, a intenção, e faça isso com 30 dias de antecedência, que é o que consta aqui da lei, para que a regra seja aplicada e não haja discussão. Um detalhe que pode ser extraído desse julgado é a situação do vínculo de emprego. Então, pelo que consta desse julgado, a questão do vínculo de emprego, por exemplo, carteira assinada, é irrelevante. Então, se o inquilino teve de mudar de cidade para continuar prestando serviços para a mesma empresa, ainda que ele não tenha vínculo de emprego, a exceção da lei ela é válida. Como consta aqui desse julgado, a ausência de relação trabalhista típica não impede a aplicação da norma, desse artigo. Tá bom? Então, tanto locador como locatário, se atentando a essas regras legais, estarão aí em sintonia com a legislação, não incorrendo, né, em alguma cláusula abusiva de contrato ou deixando de aplicar algum direito do inquilino por desconhecimento. Tá bom? Então fica aqui essa dica e espero que seja útil aí para quem tiver uma situação dessa aí na mesa para cuidar.